proposta do Corinthians e quer ser protagonista do time de Kudê em 2023. Dirigente dá prazo para apresentação da SAF. Hoje conversou com a gente o Johan, né? E ele revelou, né, se havia sido sondado ou recebido proposta do Corinthians, né? Já que nas últimas horas, né, nos últimos dias, a imprensa paulista dando que o Corinthians teria conversado com o staff do atleta, né, diretamente com o atleta também, para perguntar sobre a possibilidade de tê-lo aí ao longo da temporada, seja por empréstimo. Ele esteve em São Paulo ano passado, né? Exatamente, foi emprestado pro Red Bull Bragantino, né? E o Red Bull Bragantino não renovou o contrato de empréstimo, ele acabou voltando a pedido do técnico Kudê. E aí é uma história interessante, porque o Kudê conversou bastante com o Jorge Sampaoli, e o Sampaoli falou: olha, se você puder, você traz o Johan aí, né, de volta, porque é um jogador de confiança, um jogador que joga muito pro time, né, um jogador que sempre você tá precisando ali, e ele dá conta do recado. Não é um protagonista, mas é um jogador muito bom para compor o elenco. E aí o Kudê pediu pro Johan, né, voltar, né, pediu pro Atlético retornar com o Johan ao grupo, e ele se juntou. Começou a temporada, né? Jogou no segundo tempo da estreia contra a Caldense e jogou desde o início, né? Na partida contra o Tombense. Fez um bom primeiro tempo, eu considero. Deu até o passe para um gol anulado do Paulinho no primeiro tempo. Fez algumas tabelas interessantes ali com o Dodô pelo lado esquerdo. Uma função nova, né? E ele conversou com a gente hoje pela manhã, falando exatamente a respeito desse lance do Corinthians, né? Pipocou bastante a respeito dessa possibilidade dele sair, dele ser negociado. A gente sabe que ele não é um jogador inegociável, né? Mas o Atlético negou que tenha recebido qualquer proposta, e o jogador falou hoje a respeito sobre essa possível proposta do Corinthians. Sobre a adaptação da forma de jogar, eu acho que não só eu, mas todos os jogadores vêm se adaptando muito bem. Graças a Deus eu tenho uma facilidade de me adaptar bem às formas que o treinador pede, e a forma que ele está implantando para a gente jogar é uma forma muito boa, uma forma que nos dá uma qualidade de jogo muito boa, e isso é bom para a gente conseguir desempenhar dentro de campo e desfrutar de um futebol dentro de campo. Sobre propostas, o que tem é muita conversa de internet, não chegou nada até mim, não chegou nada até meu staff, e pelo que eu estou sabendo não chegou nada até o clube. Eu acho que é mais conversa de internet mesmo, e é só isso que eu sei. Johan também falou sobre essa concorrência, né, que vai ter, porque são muitos jogadores aí do meio campo para frente no setor onde ele atua pelo Atlético. As chegadas são importantes. A gente sabe que tem um ano muito cheio de muitos jogos, e quanto mais jogadores que chegam para qualificar o grupo, isso é muito bom pra gente. A gente sabe que com a quantidade de jogos e viagens que a gente precisa ter não um time, mas um grupo e um elenco qualificado, e é o que a gente tem hoje. Essa briga que tem por posição é uma briga sadia, que faz todos os jogadores buscar dar o seu melhor, buscar estar sempre desempenhando da melhor maneira, e isso eleva o nível de todos, e quando eleva o nível de todos, isso faz com que o time continue evoluindo, crescendo. Acho que as chegadas são muito válidas e importantes para o nosso ano. E ele também falou a respeito, né, desse entrosamento do time, sobre essa adaptação à função de jogar pela esquerda com o Kudê. Não, isso de jogar pela esquerda foi o Kudê mesmo que escolheu, mas no dia a dia, nos treinamentos, eu treinei muitas vezes pela direita também. Ele vem dando essa mesclada para a gente se adaptar nas posições, e é uma posição pela esquerda onde eu joguei muito ano passado, onde a maioria dos jogos que eu joguei foi por ali, e por isso que a minha adaptação foi muito fácil ali, é muito tranquila. Algumas coisas que ele pede que a gente tem que entender, mas no geral, por isso que a minha adaptação foi muito fácil ali. Eu acho que é uma posição que eu consigo desempenhar muito bem. Sobre o entrosamento, a gente vem buscando no dia a dia. Isso só o tempo vai nos dar. Jogadores que vêm chegando novo, o Pedrinho e o Paulinho, que jogam mais próximo ali, mas
Acho que no dia a dia a gente vem pegando esse entrosamento e quando as coisas fluírem de uma maneira natural vai ser muito bom. Ao longo da entrevista, né, o Johan falou que está muito focado nessa temporada, que ele quer ser protagonista, ele não quer ser mais uma peça de composição de elenco, né? Você acha, Pedro, que o Johan pode ter esse papel de protagonismo? Você acha que facilita pelo fato de ele já conhecer o clube, né? Já foi campeão brasileiro em 2021, tá no clube pertence ao clube desde 2020. Você acha que isso facilita e que você acha que ele também pode vir a ser um protagonista desse time do Cudê? Facilita e eu acho que não. Acho que ele vai continuar sendo uma peça de composição, até porque tendo a acreditar que mais do que no ano passado a gente vai ver mais esse rodízio. Não que ele não vá ser um dos principais, não possa ser um dos principais jogadores, talento ele tem para isso, mas é que até agora para mim fica uma incógnita, né, sobre até que ponto ele vai atingir, como é o ápice, né, técnico do Johan, porque é um cara de boa infiltração, tem um passe muito inteligente, ele domina ali por dentro e tá se adaptando muito bem a jogar pelo lado. Mas ainda é muito cedo, né, para ver essa situação de protagonismo, de utilização. É claro que tem ali uma indicação, tem um respaldo, mas não sei se o Johan pode ser um protagonista no meio-campo. Afinal de contas, a gente está falando de um meio-campo que ainda, por exemplo, não tem o Zaratio. A gente está falando de um meio-campo que vai ser construído de uma forma diferente nesse time em relação ao time que ele jogou em 2021 e que ele não conseguiu ser o protagonista, né? Então acho que apesar de ser uma nova oportunidade, um começo do zero, o Johan tende para mim a ser de novo uma peça de reposição e tudo bem, foi ótimo quando foi. Inclusive falei aqui no passado que sentia falta dele. E realmente fez falta, né, em 2022. O fato dele ter sido um pedido do Cudê, né, de ter retornado, também ajuda para a confiança do jogador, né, Léo? Claro, foi muito em cima daquele papo com o Sampaoli também que você destacou, e ele já deixou uma boa impressão com o treinador, o argentino, né? E agora acho que fica muito nesse estilo do Cudê, quem vai assimilar mais rápido. Em toda entrevista coletiva e nos jogos a gente tem visto isso, comentamos isso aqui essa semana, que os jogadores estão se readaptando a um novo estilo de jogo, aprendendo novas funções. Hoje o Johan falou disso, no início da semana o Ademir também chegou a falar sobre isso, como para ele tá sendo um pouco diferente, tá tendo que aprender um pouco mais, jogar um pouco mais recuado, do lado direito, só que mais pro meio de campo do que pro ataque. Então, nesse início de temporada, imagino que o Cudê também tá testando as peças e esse protagonismo vai ficar muito em quem se encaixar melhor nesse estilo de jogo. A gente vê um treinador que não abre mão do seu estilo de jogo do que tentar aproveitar o melhor estilo das suas peças em mão. Então, é saber quem vai conseguir fazer o vestibular aí direitinho, passar melhor nessa prova. Exatamente, eu ia falar essa palavra, né? O vestibular do Cudê aí, né? Pelo menos nesses primeiros jogos, né? E até eu incluo também a estreia, né? Na Libertadores contra o Carabobo, tanto o jogo de ida quanto de volta, ainda vai estar aí, né, a disputa em aberto, né? E até a volta do Zaratio, que é um jogador que foi simplesmente um dos pilares das conquistas de 2021, mas o jogador ainda nem estreou, né? A gente nem sabe quando que vai estrear. É um jogador que dentro do clube tem uma moral absurda, porque conquistou isso, né? E é um jogador também que tem a confiança do Cudê, porque foi comandado pelo Cudê no Racing, né? Então são muitas peças, e eu concordo com o Pedro quando ele fala que talvez o protagonismo pro Johan seja muito por conta, não pelo talento, mas por conta das opções, né? Então a gente vai ter que aguardar cenas dos próximos capítulos pra gente cravar quem é que vai ser protagonista, quem é que vai ser titular, né? E quem é que vai se adaptar aí melhor a esse esquema de jogo. Vou falando sobre bastidores, duas questões importantíssimas. A primeira, a questão do manto da massa, o atraso da entrega de 7.000 camisas do manto da massa. Para quem, né, acompanhou aí, manto da massa desenhado, né, por torcedores do Atlético, ia para votação e tá na sua terceira edição, né? Foram vendidos mais de 120.000 camisas. O Atlético lucrou aí aproximadamente, lucrou em termos brutos, né, 12 milhões, mas o fato é que não repassou
valores para os fornecedores, né? Principalmente a Tecnotêxtil, que produzia as camisas. A gente tentou entrar em contato com a Tecnotêxtil, ainda aguarda uma resposta oficial da empresa. Eu falo a gente porque foi uma apuração conjunta minha e do Rafael Leal, e a gente chegou à informação de que o Atlético realmente tem valores em aberto por volta de 2,8 milhões com a Tecnotêxtil. Então, deixando bem claro aqui para os torcedores, são 7 mil mantos, né? Dos 120 mil prometidos aí, né? Vendidos, no caso, 7 mil torcedores ainda aguardam, e muito por conta dessa falta de pagamento do Atlético ao seu fornecedor. A gente também deixa o espaço aberto aqui para a diretoria se manifestar, né? Surgiram aí informações de que o Atlético também chega a estar devendo conta de luz, né? Pagamento de luz. A gente entrou em contato com o clube através da sua assessoria da diretoria disse que não procede essa informação. A gente também está dando voz ao Atlético aqui, e a gente espera que o Atlético se manifeste o quanto antes, né? Um clube que vira e mexe, solta notas oficiais, solta notas de repúdio, que solte nota oficial aí, dando transparência, né, a torcedores aí que estão se sentindo lesados, porque o prazo de entrega inicialmente era até o final do ano, depois passou para o dia 31 de janeiro, e até agora 7 mil torcedores não receberam o seu manto da massa. Outro assunto tão importante quanto a questão da SAF. Rafael Menin, um dos mecenas do clube, em entrevista aos nossos amigos do canal Bica Galo, informou que o Atlético tem um prazo de mais ou menos 45 dias para apresentar a proposta aos conselheiros, né, para ter a apreciação. A gente está vendo muitas informações, né, na internet. A gente já conseguiu muitas informações sobre como o que se sabe até agora sobre o processo de SAF do Atlético, né, de um grupo norte-americano comandado pelo Peter Grieve, um investidor, né, seria um fundo de investimento que faria esse aporte financeiro. O valuation, né, o valor do clube, o valor total dessa proposta giraria em torno de 1 bilhão, entre 800 milhões a 1 bilhão de reais, né? A gente ainda não tem a definição se a Cidade do Galo quanto a Arena MRV entrarão no negócio, né? Seriam arrendados pelos investidores da SAF, mas fato é que o Rafael Menin disse duas coisas importantes. O clube deverá ficar com aproximadamente cerca de 40%, né, das ações, para ter uma certa relevância na mesa do conselho de administração da SAF, que é composta por membros os membros investidores e também por membros do conselho do Atlético. E também falou a respeito da torcida do Atlético. Ele está vendo que há um burburinho negativo aí com relação a essa questão da SAF, né, desse possível investidor, porque tem muitas questões ainda a serem respondidas. Então o torcedor do Atlético tá com medo, tá com receio, tá desconfiado, tá criticando. A gente já trouxe aqui também protestos, né, com faixas contra esse possível investidor. Enfim, ele disse que a torcida é representada pelo conselho, mas a torcida tem voz também. Se a torcida não achar que não deverá fazer essa SAF, o Atlético tem um plano B e um plano C, ou seja, essa SAF não sairia nesses moldes, e aí teria mais ou menos 60 dias para o plano B, que eles dizem que possuem na manga. Então, Léo, é esperar a respeito disso tudo, porque são, repetindo, né, são informações ainda que são truncadas, a gente não sabe de fato o aporte financeiro. Exatamente, a gente entende também a confidencialidade por ser um negócio que vai mudar a história do clube, né? Mas inicialmente a torcida, ou boa parte da torcida, pelo menos as que manifestam em redes sociais, tá um pouco com o pé atrás em relação a esse possível investidor e essa possível transformação da SAF nesses moldes que estão sendo discutidos. O que eu tô entendendo nesse momento é só o seguinte: quem não quer que o Atlético não seja comandado por outro grupo é quem já está comandando, e isso tá bem nítido, né? Não quer perder o comando que tem. Exato. Das justificativas, né? Quando ele foi perguntado a respeito do porquê que não assinou com o Grupo City. Grupo City, né? Todo mundo conhece, tem uma estrutura absurda em várias partes do mundo, tem experiências com vários clubes do mundo e aportou, né, agora no Bahia.
A justificativa do Rafael Menin foi que eles queriam 90% das ações, ou seja, o clube teria quase voz nenhuma e o investidor mandaria em tudo. Então parece mesmo que os 4 R's, a atual diretoria, né, a atual gestão do Atlético quer ter uma voz ativa, quer continuar ali à frente do futebol do clube. Também venda de ingressos já acontecendo desde o ano passado, né, para Atlético e Ipatinga. E aí já foram abertas agora, né, desde ontem, a venda para os torcedores do Atlético, a máxima, né, de R$100 e a meia entrada de R$50. Promessa de casa cheia também neste sábado no Ipatingão, 7 horas da noite, jogo entre Ipatinga e Atlético.